Ok, pessoal, então estamos gravando a aula sobre espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, o acrônimo ICP-OES, para dar continuidade, então, finalizar essa parte de espectroanalítica. Então, como eu acabei de falar aqui com o Guilherme, o ICP-OES é uma técnica muito visada pelos laboratórios, já que ela é simultânea ou um sequencial rápido, consegue fazer vários elementos em pouco tempo, né? Você pode ter centenas de amostras, desde você tem um amostrador de amostra, mas você também não tendo, você pode fazer manualmente, aspirando a amostra ali de cada balões em separado, e com isso você tem, é muito mais ágil do que uma absorção atômica comum, clássico, ao qual, para cada elemento, você precisa ter uma lâmpada. Lembrar que uma absorção atômica de chama, você tem que fazer, tem 50 amostras, você passa 50 amostras para cobre, depois você troca a lâmpada, aquece, né? O próprio equipamento ele tem um carrossel de várias lâmpadas que vai pré-aquecendo. Então, eu termino a análise, passo para outra amostra, para outro elemento. Termina a análise daquele elemento, passa para outro elemento. Isso é feito numa absorção de chão, forno de grafite, do modo clássico, porque hoje em dia já existe um equipamento chamado HRCS-AS, que é a espectrometria de absorção atômica com fonte contínua de alta resolução. Existe um único aparelho aqui no estado de Santo, que está lá no IF de Aracruz. É uma técnica bem moderna, tem 10 anos para cá, e ele substitui a lâmpada catódo oco, que é específica para cada elemento, por uma lâmpada de arco de xenônio, uma lâmpada de alta intensidade, que emite um espectro contínuo. E aí você tem um sistema de monocromador de alta resolução que consegue fazer separação dessas linhas, né, atômicas a nível de picômetros. Então, você consegue transformar aquela banda contínua de emissão em linhas estreitas, né, para a excitação, né, atômica, ok? Então, você tem a absorção desse fóton pelos átomos que estão presentes ali no caminho óptico, né, do seu feixe óptico, e, por consequência, você vai ter uma depressão de potência. Lembrar que eu estou falando de absorciometria. Quando você para em absorção atômica, tudo isso é absorciometria, né? Você tem a absorção da radiação e você está medindo a potência final, né? O que resta de potência em relação à potência de entrada. Potência final, P, dividido por P0, é tramitância. Menos log da tramitância é a absorbância. A absorbância é proporcional à concentração. Nesse fenômeno de absorção, a depressão, a diminuição de potência, ela é exponencial negativa, vai caindo, né, com caminho óptico. Até a ICP-OS é diferente da absorciometria, não é mais absorção atômica. Você está interessado na luz que é emitida por átomos quando eles são colididos uns com os outros. Há uma transferência mecânica de energia numa chama ou num plasma. Tá? Então, você tem que ter uma fonte. Qual é a vantagem do plasma em relação à chama? Que a chama, a temperatura máxima que chega é 2.000, 3.000 graus centígrados, e, por consequência, ela não consegue destruir elementos refratários, óxidos, sulfatos, né? Vários tipos de fosfatos, de elementos. Com isso, você tem uma diminuição muito grande de sinal, além do problema de espalhamento de radiação, né? Absorção molecular. Tá? Então, como se resolveu isso há 30, 40 anos atrás? Com o ICP-OES. Antigamente chamava ICP-AES, que era espectrometria de emissão atômica. Mas como existia uma técnica chamada espectrometria Auger, eu vou colocar aqui, então, no modo de exibição. Peraí, não, isso aqui não é. Só um segundo, onde que eu estou? Não, aqui é outra coisa. Não é isso, não. Está aqui embaixo. Eu quero voltar aqui para a apresentação, tá? O que é isso? Alerta de segurança, ajudar a habilitar conteúdos até cancelar. Tá. Ok. Então, só para lembrar, antigamente, os livros mais antigos, referências bibliográficas mais antigas, chamava a técnica de CP-AES, espectrometria, espectrometria de emissão atômica, né? Com plasma indutivamente acoplado. Contudo, existia uma técnica, principalmente usual lá na Europa,
que era a espectrometria de elétrons Auger. Então, esse A aí, ele está confundindo. Então, o pessoal, os analíticos, né, transformaram em óptico, né? Ou seja, é atômica também, mas também é óptico porque é uma absorção de fótons. Então, fica mais evidente, é melhor falar óptica, espectrometria de emissão óptica, né? Tudo bem? Com plasma indutivamente acoplado. Isso diferencia do MS, que é a espectrometria de massa. Então, você usa ICP-MS, que é a espectrometria de massa, usando plasma intuitivamente acoplado. Entendeu? Então, ficou essas duas técnicas focado com o uso do plasma. Um é óptico, ou seja, você está vendo a luz emitida pelos átomos, e o outro você está vendo fragmentos mássicos, né, de massa, quando você decompõe a sua amostra no plasma. Tá bom? Vamos lá. Essa técnica, então, tem centenas e centenas de aplicações em várias áreas, né, atuais, né, tecnologia ambiental, geoquímica, processos, indústria, né, tem alta performance instrumental, boa sensibilidade, seletividade, alta rapidez analítica, e isso daí diferencia, então, da técnica de absorção atômica, né, essa capacidade de fazer muitas análises em tempo exíguo, né, menor, mas, por outro lado, tem um alto custo, né, o equipamento é caro, né? As peças dele são caras, né? A manutenção é bem mais cara. Isso aqui eu vou passar, porque isso aqui esse material que eu vou apresentar para vocês aqui, pessoal, é um seminário muito completo, né? De um curso que eu dei em 2010. Então, tudo isso já foi falado lá em espectrofotometria UV visível, né? Sobre as regiões espectrais, né? Tudo isso a gente vai pular isso, que não é importante, histórico. Vocês também, tá aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu mandei esse material para vocês, depois vocês olhem. Sobre a evolução, né, do ICP, os primeiros pesquisadores lá na década de 60, né, o Greenfield, que foi o cara criador, né, do primeiro equipamento, embora a técnica de emissão óptica já era conhecida desde o início do século passado, né, aquelas raias aquelas raias de, oh, meu Deus, esqueci o nome, esqueci, esqueci, Rankov. Aquelas raias, né, que é observado, o hélio foi descoberto no Sol e não primeiro na Terra, porque tinha essas raias faltando, são raias escuras no espectro de emissão do Sol. Esqueci, deu um branco aqui no nome do cara, né? O Kirchhoff, né, todos aqueles grandes cientistas que estão estudando sobre espectrometria. Ah, eu vou lembrar aqui, ó, pronto, tem aqui aqui, vamos lá, aqui fala alguma coisa aqui. Não. A possível intensidade da luz emitida dependia então, já, ó, 1860 já era conhecido. Aqui, Fraunhofer, né, 1817, né, ele observava que o quilinho escuro do Sol, incluindo as emissões do Sol. Então, na verdade, não foi nem no início, foi no início do século XVIII, né, século XIX, né, início do século XIX, 1800 e uns quebrados aí. Depois tem o Kirchhoff, né? Na verdade, eu queria falar de Kirchhoff, né? E o Bunsen também, daí o nome Pico de Bunsen, também estudaram os espectros de emissão. Tudo isso era conhecido, né? Mais de 100 anos atrás. Só que o uso disso para quantificar elementos químicos, né? Como não existia eletrônica na época, ficou assim a dever durante mais de um século, né? Somente na década de 60 que isso tornou-se assim, com o advento da eletrônica, né? Desenvolvimento dos circuitos integrados, do transistor, conseguiu-se, então, fazer equipamentos compactos, né, e comercialmente interessantes para determinação de elementos por ICP-OS, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre plasma e alguns outros componentes do equipamento, né? O plasma, então, é chamado quarto estado da matéria, é um gás ionizado, ou seja, quando o gás é excitado, aquecido, em alta temperatura, ele acaba emite luz, né? Ou seja, os elétrons recebem energia mecânica, projeta no estado excitado mais alto, no estado orbital mais alto, quando ele volta para o estado fundamental ou para os estados intermediários, ele emite o espectro típico daquele elemento. É um espectro unívoco, único daquele átomo.
Nenhum átomo tem o mesmo conjunto de linha espectral de outro átomo. Por quê? Porque se o número de prótons é diferente, o número de elétrons é diferente, as energias entre os orbitais são diferentes. Pode, às vezes, coincidir, né? Um gap eletrônico de um átomo ser igual ao do outro, gerando a mesma linha atômica de emissão ou de absorção, né? Mas isso é o que nós chamamos de interferência espectral. Você sempre busca uma linha que é limpa, uma linha que nenhum outro átomo vai é, coalescer, né? Vai interferir, tá bom? Pessoal, então, tem uma experiência faz em casa, não sei se já fizeram, curiosidade, tem na internet, eu já fiz aqui em casa. Você pega uma vela, acende, um pedaço de vela, né, pequenininho, acende num pires, né, um micro-ondas e coloca um copo de vidro, um copo em cima, ok? Na hora você vai ver que quando o campo eletromagnético de alguns gigahertz do seu forno de micro-ondas caseiro, ele acopla, né, aqueles íons, os íons que estão ali gerados, porque quando você queima, você tem elétrons livres, você tem cátions gerados no processo de queima, radicais livres. E isso acopla, esses átomos, esses íons, se acopla ao campo eletromagnético que está vibrando a gigahertz de frequência. E aí você tem um aumento de calor tão grande ali que você tem até barulho, né? Um flash de luz muito intenso. Né? Eu fiz uma experiência dessa um ano atrás, aqui em casa, até para o meu filho pequeno, para ele ver, muito legal. Aí fica aquele barulho assim, parece que vai até explodir o micro-ondas. Aquilo que você gerou ali, nada mais é que um plasma. A temperatura aí chega a 6, 7 mil graus centígrados, tá bom, pessoal? É muita energia gerada ali quando se acopla íons ao campo eletromagnético. Lembrar que você tem um plasma, a aurora boreal é um plasma, né? Você tem, quando você vê lá no hemisfério norte, eu nunca tive a oportunidade de ver isso, tem que estar muito alto, né, em latitudes muito altas. Então, aquilo lá que acontece simplesmente é um plasma gerado, né, em alta atmosfera devido a, a, a acoplamento de íons, né, que vem do vento solar, que vem do Sol, são íons, elétrons, prótons, né, pósitrons, tudo que é partículas, né, que vem de lá, ou gerado na própria atmosfera por raios cósmicos e outras questões, mas não seria bem raios, pode também ser. E aí você acopla esses íons, daí o nome se chama ionosfera, a camada de íons, porque você tem também a formação de íons devido à fotólise de HNI, que vem do Sol, né? Ou seja, os raios de ultravioleta e de vácuo, né? E aquela da região C, eles se acoplam lá, interagem com os átomos da atmosfera, de oxigênio, CO2, nitrogênio e tudo mais, e com isso geram íons que são acoplados ao campo, né, magnético da Terra, e com isso você vê aquele flash luminoso lá, né, chamado aurora boreal ou aurora austral. Aquilo também é um plasma, tá bom? Então, plasma é isso, é um gás ionizado que está excitado, vamos dizer assim, por um campo eletromagnético. No caso, comercialmente, você usa fonte de 27 ou 40 MHz. Você trabalha naquela frequência fora, né? Assim, mais limpa. Eu não sei exatamente de cabeça, mas tem uma região ali que é para ondas de rádio polícia, né? Depois de 88 MHz, você tem FM, né? Ondas moduladas, frequência modulada, FM. E você tem a ondas AM que vai até 1.000, 2.000 kHz, que dá 2 MHz. Então, na fase 2, de 0,6 a 2 MHz, é AM, rádio, ondas, como que é, amplitude modulada, já até esqueci. Tinha OM também antigamente, né, ondas médias, mas hoje em dia não existe mais rádio com ondas OM, hoje em dia tem chamados AM. Depois tem esse buraco aí, né, de 2 até 88, acima de 88 já entra na faixa de FM, rádio FM. Depois vem aquele UHF, né, VHF, UHF, e aí chegando da parte de micro-ondas, que já for micro-ondas, a parte de gigahertz, né, já são milhões, 1.000 megahertz da gigahertz. Então, essa região aí de 27, 40 MHz são frequências que são autorizadas, né, para os órgãos competentes para o uso, né, de equipamento comercial para gerar plasma.
Tá, vamos passar então. Plasma é gerado então, por um sistema de tocha, né, de quartzo. Você tem uma bobina de cobre que envolve isso aqui, e sobre ele aplica-se um campo eletromagnético de alta frequência, digamos 40 MHz. E esse campo eletromagnético ele faz com que íons, né, que estejam presentes no gás, eles se polarizem, né, eles tendem a direcionar um sobre 40 milhões de vezes de segundos para um lado e depois para o outro lado, quando o campo reverte, porque esse é um campo variável, né? É uma corrente alternada, né? Um campo alternado, ele está variando, não é contínuo, né? Porque quando você fala de frequência, né, tem alternado, porque corrente contínua não tem frequência, concorda? A corrente é sempre constante, a voltagem é constante, né? E por consequente o campo elétrico é constante, né? No caso de corrente alternada, você tem então esse campo eletromagnético, você tem, porque está sendo variado. Se lembrar campo elétrico, o fato de você ter carga já tem campo elétrico. Para ser magnético, ele tem que estar caminhando, essa carga tem que estar em movimento. Mas isso quando você induz na matéria, mas você pode ter por alguns elementos, por causa do ímã, né, o próprio campo é magnético, devido à questão lá do átomo ser paramagnético, né? Aí tem as propriedades atômicas, né, de alguns elementos que eles por si só já são magnéticos. Aí você tem que relembrar lá os conceitos de física, né, e outras questões. Vamos lá, galera. Então, a ideia do plasma é isso, né? Aí vem a pergunta de prova, que já estão sabendo, já estão... Para que você usa CPOS? Qual a grande vantagem do CPOS? É que você usa plasma. E se você usa plasma, você usa uma fonte altamente energética, que chega a temperatura, né, até alguns pontos. Vou mostrar aqui o plasma, o desenho do plasma. Deixa eu ver se tem um plasma aqui. Quero o desenho do plasma. Aqui, ó. Em zona, vocês estão vendo o mouse mexendo aqui? Sim. Tá, então, eu vou tentar evitar de usar caneta para não escrever nada. Eu acho que dá para escrever, deixa eu ver. Dá para escrever, ó, acabei um pontinho, mas talvez não há necessidade de escrever. Se vocês quiserem, eu posso usar caneta. Tá bom, vamos lá. Pessoal, observe que você tem 3 bobinas de cobre, dentro dela circula água, né? Água refrigerada a 15 graus centígrados, né? Quem refrigera isso é um equipamento chamado chiller. Chiller é um refrigerador, é uma unidade externa ao equipamento. Então, ele tem uma unidade, é como se fosse uma geladeira, é ao contrário, é um refrigerador. Ele sai água ali a 15 graus centígrados, que circula dentro desse coil, dessa bobina de cobre. Isso é uma bobina, ele está fazendo 3 voltas, ok? Aqui, como ele é de cobre, aqui você passa corrente elétrica sobre o cobre, gerando esse campo eletromagnético variável de 440 milhões de vezes por segundo, que está variando esse campo. É um campo alternado, né? Você está variando aqui 40 milhões de vezes por segundo, beleza? Essa é a frequência. E o comprimento de onda, se fosse pensar nisso, seria, então, lembra que C é igual a lambda vezes Ni vezes lambda, né? Então, o comprimento de onda vai ser a velocidade da luz sobre frequência, ok? Tá bom? Então, a comprimento de onda é isso daí, e a frequência é 40 MHz, né? É uma frequência bem alta, né? Alto dentro dos parâmetros, tá, pessoal? Lembrar que visível, né? A própria vermelho, ultravioleta, tudo é muito mais que isso, né? Coisa de quintilhões de hertz, números gigantescos, né? De termos de frequência, né? Daí você nem fala mais em frequência, você fala em comprimento de onda, que é mais fácil, né? Porque no visível você tem comprimento de onda da ordem de quê? De nanômetros, né? 400, 700 nanômetros. Ultravioleta, você já tem menos que isso. Então, você já tem 200 nanômetros, 100 nanômetros. Aí, quando você passa para raio-x, você já está falando em Angstrom, né? Você já está falando de valores bem baixos, próximo a Angstrom, né? Da mesma forma que raios gama, né? Raios gama é tamanho de átomo, que é décimos e décimos, né? Centésimo de Angstrom, entendeu? Então, mais ou menos, esse paralelo, né? Tem aquelas tabelas, paralelo entre comprimento de onda e frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né? E vice-versa. Pessoal, observe que tem zonas muito quentes no plasma, 10 mil graus centígrados, por exemplo. Só que essa zona aqui não é uma zona analítica.
né? Ela está numa zona aqui de muita turbulência no plasma, não é estável o sinal nessa região, né? O que é usado é uma região mais por aqui, ó, região analítica, né, da faixa de 6.000, 7.000 graus centígrados. Mas essa temperatura já é suficiente para decompor plenamente quase todos os tipos de amostra, né? Mesmo amostras refratárias, como zirconitas, né, terras raras, por exemplo, óxidos de terras raras, monazita, óxido de urânio, tório, né, altunita, turita, uraninita, vários minerais de ósmio, irídio, paládio, platina, todos aqueles grupos pesados, eles são passivos, sim, de decomposição no plasma. Com isso, você aumenta a sensibilidade, né, da sua técnica. Por exemplo, a análise geoquímica é mormente o uso de ICP-OS. Você não consegue fazer a análise de terras raras com absorção atômica de chama e nem com forno em grafite, porque você precisa de alta temperatura para decompor os óxidos refratários, fosfatos refratários, né, sulfatos refratários desses elementos, entendeu? Estão entendendo, galera? Alguma pergunta agora? Por enquanto não, professor. Então vamos lá. Eu vou voltar então no início. Existem algumas técnicas, naquela época, quando eu fiz há 10 anos atrás, 15 anos atrás, esse material, né, eu citei algumas, mas a maioria dessas não são tão comuns, né? Alguns poucos laboratórios têm, mais laboratório de pesquisa. Por exemplo, a técnica de plasma, direct current plasma, que é plasma de corrente contínua. Eu tinha um professor na PUC do Rio de Janeiro, quando eu fiz meu mestrado, doutorado. Meu mestrado foi de 1986 a 89, e o doutorado eu comecei depois e defendi em 1996. Aqui foi 1986 até 89. Naquela época, tinha lá um professor, que já certamente já aposentou, o professor Alfredo, que ele tinha um DCP, que é um plasma de corrente contínua. Em vez de ser geral, eram 3 eletrodos, ó, vou desenhar 3 eletrodos de grafite. Aqui ficar dentro de um compartimento com argônio, você tem que sempre ter argônio, por quê? Para permitir a geração de um plasma de argônio e não oxidar as suas peças, porque se tiver oxigênio aqui, você oxida tudo, né? Estraga, pega fogo em tudo. Ok, pessoal? Então, aqui você tinha isso, e entre esse eletrodo passava uma corrente, né? Você tinha um campo, uma voltagem alta aplicada e suficiente a corrente para quebrar o dielétrico desse meio. Certamente tinha também um start, uma descarga dada aqui para você criar semente de elétrico, ou seja, você tem um spark, né? Uma corrente de centelho, um centelhamento para, né, como você tem no fogão de carro de vocês, gera, então, elétrons e cátions e ânions aqui, né? Você gera através do centelhamento, né? Íons, esses íons se acoplam a essa corrente aqui que circula, é uma corrente contínua que circula aqui, e esse cara aqui consegue gerar um plasma. Eu não sei detalhes, já também mais em detalhes como funcionaria isso, mas é um plasma mantido por corrente contínua, né? Porque você tem um curto, né, entre esses eletrodos de grafite, eles ficam oscilando aqui, essa corrente contínua passa por aqui, aqui passa por aqui, passa por aqui, e esse movimento, talvez oscilatório de corrente, faz que há essa movimentação de íons nesse meio, e com isso ele tem a excitação, né, atômica. Da mesma forma que você tem entre 2 eletrodos de grafite, né, você, quando circula alta corrente aqui, você tem, então, a emissão atômica, né, fica brilhando, fica aquela luz devido ao calor gerado pela colisão de elétrons contra os átomos, né, e os átomos contra eles mesmos, né, os átomos e íons colidem entre mesmos e geram, então, essa luz, a intensidade. Lembrar que os processos de CP-OS que eu estou falando, né, e outros processos, como agora o DCP, eles não são processos chamados fotoluminescência. Quem lembra o que é fotoluminescência? Hein, pessoal? Quando você fala assim que esse método é um método de fotoluminescência, foi questão de prova, tá, pessoal? Quem pode me responder? Oi? É um método que você vai analisar a partir dos fótons que a sua amostra emite.
depois de excitado. Excitado por quem? Quem excita esses átomos? É uma fonte... Pera que fugiu a palavra. É uma fonte térmica ou uma fonte... Pera que não lembrou a falar. Que é? Ajuda aí, Guilherme, ajuda aí, a Bruna, a Letícia. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, isso foi É questão uma de fonte prova. Tem que ter uma de questão lá. radiação luminosa? Sim, fotoluminescência, não está falando. A excitação vem de fótons. Então, qual é a técnica de fotoluminescência que nós falamos? É a fluorescência. A fluorescência é uma técnica de fotoluminescência. Você excita a sua molécula, ela pode ser molecular ou atômica, tá? Você excita a sua molécula ou o átomo, caso esteja no caso um gás, né? Por fótons, geralmente no ultravioleta, e aí ele absorve esse H, esse fóton de luz, né? Vai para um estado quântico mais alto, e quando ele volta para o estado fundamental, ele emite luz. Aí você tem um espectro de excitação e um espectro de emissão. Na verdade, você sempre está observando o detetor, é a emissão, mas a emissão, né, das próprias moléculas e como essa emissão é influenciada quando você está excitando diferente. Então, você tem dois tipos de observação de emissão, né? Quando você está variando, né, a sua excitação, quando você está fazendo uma varredura de excitação lá no seu monocromador, aí você tem, então, a emissão observada no detetor, e depois, quando você fixa o máximo, né, fixa o detetor, o monocromador de excitação, agora você faz uma varredura de emissão, quando você apenas excita ele num único comprimento de onda. Então, lá gera duas bandas, né? Uma de excitação e outra de emissão, sendo que, na verdade, tudo que você está olhando é emissão, né? O que chega no detetor é a luz que vem do monocromador 2, só que de duas formas diferentes. Um fixando o monocromador 1 e varrendo com o monocromador 2, e outro momento fixando o monocromador 2 e varrendo o monocromador 1. Nesse caso, nesse último exemplo aí, chama-se, então, espectro de emissão, porque você está varrendo o monocromador que gera a luz de emissão para a molécula. Depois você faz agora a varredura da emissão, quando você fixa o máximo, né? Qual o melhor comprimento de outro que mais excita a molécula, você fixa aquilo ali no monocromador 1, e agora você faz a varredura no monocromador 2 para ver qual é a banda gerada. Então, em fluorescência molecular, você precisa de dois monocromadores, né? Contudo, na fluorescência atômica, você não precisaria, a princípio, até precisaria, talvez, né? Se for um método, como diz, dedicado, por exemplo, só quero fazer análise de mercúrio, então você precisa ter uma lâmpada de mercúrio para emitir a linha de excitação, né? Para depois, lá na sua amostra gasosa, somente o mercúrio absorver. Mas se for uma fluorescência multi-elementar, né? Aí você certamente vai ter um monocromador para separar a excitação, né, o fóton de excitação para os seus átomos ou moléculas na sua amostra, e um outro para separar a luz gerada, né? Você só quer selecionar o fóton gerado de emissão para o seu analítico de interesse. Pessoal, isso aí é fotoluminescência, sim, porque nesse caso você excitou sua amostra com fótons e fluoresceu. Você pode também observar, não a fluorescência, mas sim a fosforescência. Então, técnicas fosforescentes e fluorescentes são técnicas de fotoluminescência, que é um ramo da luminescência. Quando você excita, né, você gera luz sem que seja por fonte de calor. Quando você entra na parte de gerar por fonte de calor, chama-se incandescência. Entendeu? Então, você pega um bastão de ferro, você aquece no fogo, ele fica vermelho, aquilo aí é um fenômeno de incandescência. A luz está gerando ali por incandescência, porque a fonte para fazer essa emissão luminosa não foi por luz, não foi por som, não foi por outros métodos, sei lá, por exemplo, atrito, entendeu? Mas sim, foi por calor, ok? E sendo por calor, chama-se incandescência. Então, o que acontece no plasma é como se fosse uma incandescência de um gás, entendeu? Você entende? Isso, então, são essas técnicas que está falando. E nesse caso,
né? Você não deve vou ficar falando de fluorescência, que o átomo floresce quando esse. Não, você simplesmente fala que ele emite, né? Ele não floresce, porque a fluorescência subentende, né, a absorção de um fóton, e não é o caso aqui do ICP-OS, tá bom? É uma técnica de emissão atômica. Quando você pega uma chama, você tem uma emissão óptica, né, de átomos ou de moléculas que tem presente, mas é emissão de luz. Mas quem gerou essa emissão? Foi o calor, foi uma chama, foi uma combustão, né? São átomos que estão se chocando entre eles e excitando, então, elétrons para o estado quântico mais alto. Tá bem claro isso, galera? Sim, professor. Nenhuma dúvida sobre essa. Não, por favor, não esqueça, então, essas diferenciações, né? Lá, quem conhece o livro Show de Química, tem alguns exemplares doados lá para a biblioteca. Eu faço uma revisão sobre luminescência naquele livro, mostrando os principais fenômenos, tá bom? E se um dia vocês quiserem conhecer a triboluminescência, vão lá no meu laboratório, que eu tenho pedra de quartzo, que você atrita no escuro, você vai ver luz, né, gerado pelo quartzo, tá bom? Mas isso aí seria chamar triboluminescência. Vamos lá. Existe também uma técnica, eu nunca trabalhei, também não sei quem no Brasil tem essa técnica, é chamado plasma induzido por micro-ondas. Você consegue gerar um plasma, né, por micro-ondas. É o que eu faço no meu micro-ondas caseiro, né? Eu consigo gerar um plasma, por exemplo, da Vera, como eu falei, é muito interessante. Mas só que tem que ser um plasma estável, né, para poder manter um sinal estável, reprodutível, né? Porque não adianta. O que eu fiz foi só para demonstração, né? Tem isso na internet, se você olhar aí, tem vários maluquinhos aí que ficam fazendo isso para achar bonito. Realmente é bonito, tá? E o que a gente está trabalhando, então, é o ICP, plasma indutivamente acoplado, que é o mais utilizado. Pessoal, então, não é diferente da absorciometria, na técnica de emissão óptica, existe uma proporcionalidade entre a luz emitida e a quantidade de átomos. Quanto mais átomos estiver ali sofrendo a colisão entre eles, mais luz produz. Sendo assim, o sinal é proporcional à concentração. Então, você pode escrever aqui F, ou potência emitida, vamos chamar de F, ou potência emitida. No ICP-OS, nós chamamos de CPS, contagem por segundo, é o sinal, a intensidade, né? A resposta lá do seu equipamento, ele é diretamente proporcional à concentração. Sendo assim, pessoal, como não tem nada a ver mais com lei de Beer, não é um problema de diferença entre P sobre P0, né? Então, você vai ter muitas ordens de grandeza esse sinal. O sinal, ele é linear em várias 5 ordens de grandeza. Você pode fazer, então, a curva de calibração, começando com 10 ppb, depois você faz 100 ppb, 1 ppm, 10 ppm, 100 ppm, e você vai observar que dá uma reta linear, muito lindo, entendeu? Então, uma grande vantagem também dessa técnica é que ela tem uma grande faixa de trabalho. Então, você não precisa ficar diluindo ou concentrando a amostra para poder cair dentro daquela faixa curta, por exemplo, da absorção atômica. A absorção atômica, ele tem 2 ordens de grandeza apenas. Você pega aí ppb e 1 ou 2 ppm, até 10 ppm. Pronto. Você só tem 2 ordens de grandeza. Você pula de fator de 10. Eu fiz uma curva de 0,1 a 10. De 0,1 a 1 ppm. 0,1 a 1 ppm. 0,1 é 10 a menos 1. 1 é 10 elevado a 0. Ou seja, você variou em termos de escala logarítmica, uma ordem de grandeza. Tá bom? Quando você faz 10 a menos 10 ppb, seria, em ppm, seria 10 a menos 2. Depois você faz 100 ppb, seria 10 a menos 1. 1 ppm seria 10 elevado a 0. 10 ppm, 10 elevado a 1, e 100 ppm, 10 elevado a 2. Observe que você variou de menos 2 a mais 2, passando por 0. Você tem 5 ordens de grandeza. Tá? Então, essa técnica, além de ela ser multielementar, né, ela também, além de ela trabalhar com amostras muito mais refratárias, como eu falei, as raras, óxidos, ela decompõe porque a temperatura é muito alta, 7.000 graus, 8.000 graus centígrados lá no plasma, você decompõe completamente a sua matriz. Além disso, ela também trabalha com grande ordem de grandeza, né, 5 ordens de grandeza. Isso facilita o seu processo analítico, você não precisa ficar diluindo demais as amostras, entende? Adequando as suas soluções para caber exatamente no meio da curva de trabalho. Beleza? Como você está vendo com o exemplo, tá vendo? A curva é bem ampla, tá bom?
E o sinal é proporcional à concentração. Rapidamente sobre a estrutura, né, a base do equipamento. Você tem, então, um plasma, ok? Está emitindo, então, todas as linhas atômicas, iônicas e de bandas moleculares para todas as direções. Numa certa direção, você pode ter uma direção radial, aqui está pegando o raio aqui, o radial, ou o eixo axial, você pode ter uma vista axial, quando você coloca o seu espelho aqui, né, para jogar para o seu detetor nessa região axial da tocha, ou radial da tocha. Então, essa luz passa pelo seu monocromador, pela fenda de entrada, ele sofre então monocromatização. Aqui tem espelhos que vão colimar na rede de dispersão, vocês já estudaram isso, lei de Bragg também, né, para você já entender como funciona o processo de dispersão. Algumas direções vai acontecer interferência construtiva e outras direções ele vai ser destruído, essa frequência, né, esses fótons. E às vezes eu falo frequência, às vezes eu falo fótons, né, porque existe a dualidade, né, o princípio de Broglie, né, entre a luz, ora se comporta, ou pode ser explicado como corpuscular, exemplo do efeito fotoelétrico, ou ora pode ser explicado como onda eletromagnética, já que a luz tem todos os fenômenos ondulatórios mecânicos, né, como refração, difração, difusão, reflexão, todos os fenômenos ondulatórios se aplicam à luz, por consequência, ele é considerado também como onda. Ok? Vamos continuar. Pessoal, aqui você tem, então, um corte da tocha, né, de uma tocha de CPI. Você tem aqui um sistema de nebulização, você tem uma bomba peristal que puxa sua amostra, né? Você tem um gás de argônio de nebulização que entra aqui, nós chamaremos de NEB gas, nebulization gas, NEB gas. Nós já explicamos o efeito Venturi lá em absorção atômica. Quando você, então, sob alta pressão, joga um gás aqui, né, e aqui encontra uma ponta de líquido num capilar, você borrifa, né, esse líquido em milhões de gotículas. Somente as gotículas mais finas conseguem vir para o sistema de tocha. A tocha ela tem 3 tubos concêntricos, né? Vai entrar em detalhe daqui a pouco. E aí joga para o plasma. O argônio, então, é muito utilizado para a geração do plasma, por quê? Ele tem disponibilidade de mercado. Lembrar que na atmosfera nós temos 1% de argônio. 78% da nossa atmosfera a nível do mar é nitrogênio, 21% é oxigênio e 1% de argônio. O restante são elementos, gases traços, como CO2 e os demais gases nobres, fora os gases NOx, SOx, COx, né, de queimada, de poluição antropogênica e outros gases. Pessoal, então, o preço dele é o mais dos gases nobres, que ele tem que ser gás nobre para poder não interagir com a própria amostra. Imagina, você colocar oxigênio, você vai com... Aí você vai oxidar totalmente sua amostra, vai dar problema seríssimo, geração de óxidos, partículas, tudo mais. E o nitrogênio é a mesma coisa, você não usa nitrogênio para criar plasma, porque ele também forma CN, reage com matéria orgânica, ele é reativo, tem que ser um gás nobre, por isso que é usado argônio, sendo que o argônio é mais barato. Um cilindro de argônio custa, hoje está até caro, mas é o mais barato de todos. Ele deve custar hoje R$800, R$900. Um cilindro de hélio deve custar coisa de R$10 mil, R$5 mil o cilindro de hélio. Imagina quanto custa um cilindro de criptônio, né? Um cilindro de xenônio, é muito mais caro, né? Então não é usado fora as características físico-químicas dele. Ele tem uma elevada energia de ionização, né? E quando ele ioniza, então ele já sobrepuja a própria ionização dos outros átomos, né? Quer dizer, você tem energia de plasma suficiente para ionizar, decompor toda a sua matriz, toda a sua matéria e gerar íons também, né? Energia para poder decompor diversos outros moléculas, né, em átomos. Você obtém comercialmente em alta pureza e ele é inerte quimicamente. Claro, ele é um gás nobre. Aqui tem um quadro mostrando alguns processos que podem, né, aventados que acontecem dentro do plasma. Então, você tem aqui a dessolvatação, né, quando você entra o líquido no seu plasma.
Então, você tira a água, formando, então, partículas sólidas que sofrem fusão, né? Que sofrem, então, vaporização, você gera, então, a fase gasosa, né? A partir do sólido, uma vaporização, como fosse tipo uma sublimação mesmo, né? Pela alta temperatura. Depois, formado a molécula gasosa, né? Você decompõe ela, você tem a dissociação dessa molécula, né? Se dissocia em duas ou mais partículas, e aí isso tudo acontecendo simultaneamente, com choques, né? Entre as partículas, aí sofre excitação, ok? Então, o átomo sofrendo excitação, ele emite, então, um espectro de linhas atômicas. E aí você observa no seu monocromador, no seu detetor, o espectro de linhas atômicas de emissão, né, que adviram dos átomos da sua amostra. Sendo que um átomo desses, ou vários deles, são seus analitos, são os analitos sob análise. Os demais nós chamamos de concomitantes, são suas interferências. Pessoal, esse gás também, ele pode, então, se quebrar, que eu falei, né? Ele sofre dissociação, que pode ser apenas excitado, ou você pode ionizar. Se você tem energia ali de choque para ionizar, você arranca elétron, né? E esse material, lembrar que o argônio já foi arrancado elétron no Spark, né? Quando você induziu lá a primeira centelha, e depois ele acoplou o campo eletromagnético variável, e aí você tem um plasma de argônio. Você tem argônio mais e elétrons, né? Vibrando no campo eletromagnético em altíssima frequência, né, 40 MHz, por exemplo. E gera muito calor, né, devido ao choque entre as partículas. Pessoal, então você também tem energia para ionizar. Esse íon também sofre excitação, com outro choque, e depois o elétron excitado pode voltar para o estado fundamental ou um estado intermediário, emitindo também linhas iônicas. Então, no plástico tem dois tipos de linhas de emissão. As linhas atômicas, quando foi uma emissão a partir de um elétron que veio de um estado fundamental, né, atômico, ou você pode ter linhas iônicas de um elétron que voltou para um estado intermediário, mas elétron esse que sofreu, né, adveio de um íon, né, ou seja, de um elétron dentro do íon, não mais da camada de valência, ou um ainda que sobrou na camada de valência, né? Mas é um íon que já pertence, desculpa, é um elétron que já pertence a um íon, porque tem uma perda de um ou mais elétrons desse átomo original, devido ao calor. Então, esse íon, ele pode, já que tem vários outros elétrons lá, esses elétrons podem ser excitados e, quando voltar, ele emite, então, linhas iônicas. Então, pessoal, quando você olha no programa do equipamento, a opção de linha para você trabalhar, você tem essas duas opções. Você pode escolher linhas atômicas e linhas iônicas, sendo que umas são mais sensíveis que outras, umas têm maior precisão, então você tem que fazer estudo espectroscópico antes de fazer a análise. Pessoal, então, o gerador de radiofrequência, já falei a função dele, né? Que é para gerar, é um sistema eletrônico, né? Tem uma bobina lá que induz, então, radiofrequência, que joga lá para a sua bobina de cobre, né? Para poder excitar, né, o seu argônio e gerar o plasma. Ok. Sistema de introdução de amostra, nós vamos falar sobre isso, que é para a produção de aerossol, e o sistema óptico e também de detecção do seu sinal. Aqui tem um quadro mais completo de como é um equipamento de plasma, né, esse CPOS. Você tem, então, um cilindro de argônio que alimenta, né, o primeiro nebulizador. Então, você tem aqui uma amostra líquida, você tem que entrar a amostra líquida, mas você pode também entrar a amostra gasosa. No meu pós-doutorado, eu trabalhei com geração fotoquímica de vapor, que é uma técnica, em vez de você nebulizar, você transforma a sua amostra líquida em gás, em vapor, e aí você joga direto o vapor para o plasma. Qual é a vantagem dessa técnica em relação à nebulização? É que no processo de nebulização, como você tem uma absorção atômica, você perde a maioria da amostra para descarte. Você aproveita, no caso da absorção atômica, apenas 5% gera aerossol líquido aproveitável para a chama lá de ar acetileno. No caso do plasma, é menos ainda, você aproveita de 1 a 2%, porque tem que ser muito fininho essas partículas. Você tem um nebulizador de alta eficiência, uma câmara de nebulização de alta eficiência, para poder gerar um plasma muito fininho, é tipo orvalho, né? Como fosse aquele orvalho matutino, bem fininho, né? Com as gotinhas, tá bom? Para poder não instabilizar o plasma tem que ser estável, não pode
ter gotas muito grandes chegando aqui, senão vai ficar flutuando demais, né, o sinal do plasma, e com isso você não tem uma análise precisa, né, do ponto de vista analítico, ela fica desinteressante. Então, você tem que ter uma câmara de nebulização apropriada para o ICP, que é diferente da câmara de nebulização lá da absorção atômica. Com certeza, uma câmara de nebulização do ICP é bem mais cara do que uma lá da absorção atômica, tá bom? Vamos lá. Então, esse gás argônico, aqui, a função dele é gerar pressão aqui para poder fazer a nebulização, né, da amostra que está sendo aspirada via uma bomba peristáltica. Ele injeta aqui, gera, então, um aerossol líquido. Nesse exemplo aqui, a câmara de Scott, é o tipo de câmara de Scott, que está em desuso, não se usa mais, mas você gera, então, microgotículas. A maioria delas bate aqui na superfície, vai para o dreno, e algumas conseguem escapar no meio de vapor, né, gasoso, para a tocha interna aqui do plasma. Aqui tem, então, plasma, que são feitos de 3 cilindros concêntricos de quartzo, eu vou explicar daqui a pouco, e aqui você tem a gerador de radiofrequência, uma bobina de quartzo que gera, então, plasma. A luz emitida passa por um sistema óptico, um espectrômetro, depois vem processo de microprocessador e eletrônico para gerenciamento de sinal. Isso, então, é um esquema básico, né, de um espectrômetro de plasma. O gerador de radiofrequência, ele tem potência geralmente de 1 a 2 kHz, ou seja, de 1.000 a 2.000 watts, desculpe, hertz não, watts, 1.000 a 2.000 watts de potência. Depende do fabricante, tá, pessoal? Mas isso eu quero usar mais comercialmente. E fontes da ordem 27 ou 41 MHz. Isso para manter o plasma funcionando. Como se forma um plasma? Você tem três cilindros que eu falei. Esse equipamento aqui com 3 cilindros de quartzo chama-se tocha de plasma. É o nome dele, tocha de plasma, tá bom? Então, você tem primeiro o gás, né, principal, que entra aqui, o chamado gás de plasma, que é o que vai gerar o plasma, que vai manter o plasma. Esse fluxo que é alto, da ordem de 10 a 20 litros por minuto. Tá? Então, faz a conta, né? Um cilindro de 10 metros cúbicos, 1 metro cúbico é quantos litros? É 1.000, não é isso? Deixa eu ver, tem que fazer a conta aí. Eu acho que é 1.000 litros, não é isso? Deixa eu ver, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico é 1 metro. Vamos lá. 1 litro é 1 decâmetro, não é isso? 1 decâmetro, até fazer a conta aí, é 1 decâmetro, não é isso? 1 litro é 10 centímetros por 10 por 10. É Um cubo. metro cúbico é 1.000 mesmo, professor. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Tá. Então, Isso. você faz a conta. Você consome 10, vamos considerar 10 litros por minuto. Ok? 10 litros. Então, você tem 10 metros cúbicos, que dá 10.000 litros, concorda? 10.000 litros dividido Sim. por 10 litros por minuto vai dar 1.000 minutos, não é isso? 1.000 minutos dividido por 60, dá 100 sobre 6. Dá quanto? Dá mais ou menos 10, das 10 horas, mais ou menos. Não, 10 horas, mais ou menos. É isso aí. Então, se você pegar isso, se fosse 10, mas eu creio que, dependendo do equipamento, o lá que eu uso, eu acho que é mais, é 20 litros por minuto. Então, é mais ou menos 10 horas, 8, 10 horas de trabalho que você tem para usar todo esse cilindro de argote, se você deixar ele de forma ininterrupta, né, direta, sem desligar. Pessoal, então, o consumo de gás é muito alto, como vocês estão vendo. Então, você tem aqui, então, esse cilindro externo que entra nele através do vórtice de Reed, que ele forma um vórtice, né, girando aqui, ele sai aqui, então, esse argônio, e aqui em cima dele tem a fonte, o coil de cobre, né, bobina de cobre, que gera o plasma está aqui em cima, né? Pessoal, então é isso aí. Esse gás é mais importante para manter o plasma, forma que o vórtice de Reed, que ele aqui, ó, fica rodando, tem um desenhozinho que eu mostro ali na frente, ele serve como isolante térmico para centralização do plasma. Então, o plasma ele se forma aqui em cima, mas não há o encontro desse gás quente com o quartzo, porque se tivesse, o quartzo fundiria. 1.500 graus, o quartzo fica mole, começa a amolecer, né? E o plasma tem zona aí mais externa, talvez de 5.000 graus centígrados, né? Com isso, teria esse problema. Então, o quartzo seria suspenso no ar,
argônio, no caso, né? No próprio argônio, gás argônio lá do seu sistema. O gás auxiliar intermediário é chamado gás auxiliar. Ele varia de 0,1 a 3. Geralmente a gente trabalha 0,8. Não, eu já trabalhei com 0,2, 0,3, dependendo do equipamento. Mas, às vezes, o default do equipamento dá 0,5, 0,6, 0,8 litros por minuto. Esse gás aí, eles geram uma certa estabilidade, né? Foi feita a geometria, os engenheiros na época, né, já tem mais de décadas de desenvolvimento, as grandes empresas do mundo na área de experimentação analítica, eles desenvolveram, então, estudaram e verificaram que há necessidade desse fluxo anular, chamado gás auxiliar, para manter o plasma mais estável, beleza? Como centralizado, assim, uma parte mais centralizada de plasma. Ele também ele ajuda a resfriar as paredes internas do tubo central, né? Assim, centralizar também o plasma. Pessoal, o plasma, o fluxo de plasma mais importante do ponto de vista analítico é o chamado neb gas, né? Que é a seção interna, esse gás aqui interno, que está arrastando o seu aerossol líquido. Lembra que teve o nebulizador que jogou sua amostra, que era líquido, para amostras de microgotitas de água aqui dentro, de solvente? Então, o seu argônio está arrastando essas microgotículas, o aerossol líquido, para dentro da torre de plasma. E o plasma, então, responde pela decomposição térmica, né, dessa amostra, gerando, então, a emissão atômica. Esse fluxo chamado neb gas, ele tem forte influência sobre o sinal. Quanto maior o neb gas, a princípio, maior o sinal, mas às vezes começa a ter tanto líquido que começa a gerar gotas grandes e começa a ficar preso no próprio sistema e acaba o sinal diminuindo e gerando muita variabilidade, né, do sinal, ou seja, diminui muito a precisão. Então, você tem que otimizar isso. Em geral, a gente trabalha com 1 litro por minuto, né, de vazão. A formação do plasma. Então, o plasma, como eu falei, você tem, então, aquelas espiras de cobre aqui, né, e você tem aqui o fluxo de argônio entrando aqui tangencialmente, forma tipo um vórtice, né, o vórtice de Reed. Esse fluxo, então, de argônio vai embora para o seu exaustor. No momento que você liga o equipamento, você gera uma centelha, né, através do processo Spark, né? Na verdade, antes você gera o campo eletromagnético, que você gerou o campo, ligou o gerador eletromagnético aqui, a unidade de radiofrequência, então você já gera um campo eletromagnético em volta dessa bobina de cobre. Aí você tem uma centelha, um Spark, né? Ok? Uma bobina Tesla, uma bobina de Tesla gera, então, esse spark aqui, então, você gera argônio positivo e elétrons, cátion, argônio e elétrons. Esses íons acoplam-se ao campo eletromagnético e eles começam a se chocar entre si, gerando mais íons de argônio e se mantém, o plasma se mantém através de choques aqui, beleza? Depois que você semeou, esses íons, eles já se mantêm pela própria funcionamento do plasma, porque agora você tem um campo eletromagnético gerando continuamente íons, e aí se mantém aquele plasma, então gera o plasma. Aí ele se estabiliza, e aí você introduz sua amostra, e a amostra agora é atomizada, né? Vaporizada, dissociada, todo aquele processo, dessolvaptada, vaporizada, dissociada e atomizada. Ionizada também, e excitada. Tudo isso acontece no plasma, você tem, então, a emissão atômica. Aqui tem um detalhe melhor, né, de como funciona esse plasma. Você tem, então, uma região, né, toroidal, que é exatamente a região aqui, porque aqui é um ciclo, né? Então, aqui você forma tipo um toroide, né, do plasma, devido ao acoplamento campo eletromagnético, que está variando aqui desse lado e desse lado, 40 milhões de vezes por segundo. Então, você forma tipo uma zona toroidal, como é feito, quem já viu reator nuclear, é assim que funciona lá a fusão nuclear nesses reatores, né? Tokamak, esses reatores lá na Europa, né? Tem os Estados Unidos também tem reatores, né? De estudo de fusão nuclear que está ainda uma fonte limpa que ainda está incipiente, né? Tem muito chão ainda para percorrer para controlar, ter um ganho de energia maior do que o que você gasta para gerar esse plasma ionizado aqui dentro. Né? Lá, no caso, vai ser plasma de hidrogênio, né? Um plasma de hidrogênio para gerar a fusão nuclear.
Ok. Pessoal, então esse é o formato, o core de um plasma, mas no final ele gera uma coisa assim, ó, tipo um ovo, né? Puxa para cima. É que é só mostrando as zonas mais importantes do plasma, que é a zona de emissão, aqui em cima dessa região que está sofrendo maior influência aqui do campo de radiofrequência. Aqui realmente é 10 mil graus, mas aqui, né, você tem uma temperatura menor. Pessoal, aqui tem alguns mecanismos de excitação, isso aqui eu não vou pedir, isso aqui é muito teórico, são modelos, né, de mecanismo de excitação, como geraria esses íons, né, seja do argônio, tanto dos analíticos, mas isso que não interessa muito. Lembrar que tem um espectro de argônio que gera também linhas espectrais, e você tem que ter um prévio conhecimento dessa linha para não usar para análise dos analistas de interesse. Pessoal, na verdade, o equipamento já recomenda quais as melhores linhas, né? Atômicos para fazer análise, né? Que não influenciem com a água e nem o argônio. Tem zonas de linhas da própria água. Lembrar que as soluções suas, geralmente, solução aquosa. Então, quando ela decomposta a água, gera bandas moleculares HO, né? Da quebra, né? De oxigênio também, de HO. Então, todas essas linhas moleculares ou atômicos, elas são conhecidas e você não usa elas, né? Senão você pode, sem busca uma linha espectral do analito, do elemento, ou átomo, sobre análise, que não coincida nem com linhas de argônio, nem com da água. Pessoal, então, aqui, novamente, o plasma em corte, mostrando a zona de indução, a zona analítica, que é a parte superior, e a pluma, que é a parte mais suja. O que é a pluma? Aqui você tem argônio, você tem água e amostra chegando, né? Só que esses átomos gerados aqui, eles se recombinam na parte mais fria, com o saco do plasma, gerando uma zona de muita interferência espectral, de muito material particulado, né, de muita banda molecular. Essa zona não é interessante para análise espectroscópica ou espectrométrica. Então, na técnica que a gente vai ver na frente aqui de vista axial, você tem que ter um fluxo de gás muito forte para quebrar essa pluma, né? É o que nós chamamos de shear gas, né? A gente vai ver daqui a pouco. Tá falando sobre isso. Pessoal, o potencial de ionização, quando for menor que 9 eletronvolts, né? Ou seja, a forma iônica é preponderante. Tá? Lembrar que o argônio ele tem alto potencial de ionização. E o plasma tem energia suficiente para ionizar, inclusive, o argônio, para manter o plasma. Então, se um átomo tem baixo potencial, né, de ionização frente ao do argônio, significa que a preponderância de íon é muito maior do que átomo, concorda? Contudo, se você pega átomos muito refratários, talvez zircônio, né, tório, urânio, tellus raro, blá, 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 é provável que você observe mais linhas atômicas, já que ele tem potencial de ionização alto. Vai ter que ver, né? Eu não sei de cabeça, porque isso tem muito a ver também com a parte química. Uma coisa é o átomo em si, outra coisa é a parte química dela, né? Pode ser que um óxido de tellus rara seja muito refratário de digestão, do ponto de vista químico, mas sabe lá, vai ter que ver a estrutura do átomo, pode ser que ele tenha tantos elétrons lá na camada de valência que talvez fique fácil ser retirado, então ioniza facilmente, né? Mas eu não existe uma correlação direta nisso que eu acabei de falar, né? Tem que estudar caso a caso. Pessoal, aqui é uma foto de um plasma, né, de argônio, só que você injetou aqui como amostra uma solução com ítrio. Olha que bonito, né? O ítrio atômico ele tem cor, ele emite linhas mais na região lá do visível, né? Vermelho. Contudo, o ítrio iônico, ele já emite mais no ultravioleta e pegando aqui um pouco do azul. Então, você vê essa faixa azul. E a parte superior aqui em cima, que é a pluma, é os óxidos de ítrio. Lembra que eu falei que forma óxidos, recombinação de átomos? Então, fica essa parte mais suja que você não usa analiticamente. Pausa. E aí? Dúvidas até agora? Acho que não, professor. Por enquanto, não. Eu estou falando rápido, vocês estão acompanhando? Sim, essa parte Estamos tem até na sim. videoaula. Sim, pessoal, eu estou falando rápido exatamente para dar tempo, porque eu já desisti, não vou conseguir falar. São 2h20 agora, deixa eu ver que horas são. São 2h20, temos 40 minutos aula.
e certamente não vai dar tempo de falar sobre a introdução à eletroanalítica. A professora Rosângela fez a cortesia, né, já que ela está com o nome nessa disciplina, ela quis gravar uma outra aula de eletroanalítica. Eu vou deixar disponível para vocês também, mas se houver necessidade, o que certamente haverá, de eu também gravar as minhas aulas, que já existem elas em PowerPoint, farei, né? Porque eu não sei, eu não vi ainda qual foi o que ela priorizou, o que ela acha importante, entendeu? E eu tenho também tem slide, então talvez se for o material completo dela, já até essa primeira aula de introdução a espectro analítico, eu deixo para vocês ver exatamente lá como aula síncrona, assíncrona já dada, tá? E aí eu só entraria com a aula síncrona, né, na próxima semana. Então, hoje, eu estaria disponibilizando para vocês essa aula assíncrona sobre introdução à eletroanalítica, beleza? Pessoal, vamos lá. A intensidade, né, dos seus emissão, sejam de átomos ou de íon, depende da temperatura, tá bom? Então, um exemplo clássico aqui, ó. Você tem uma 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Isso aqui saturou, é máxima emissão, por exemplo, assim, uma relação, não sei exatamente que livro foi tirado isso, mas aqui é como se fosse 100% ele está como cádmio. Mas se você aumentar mais 6.000 graus, é o caso de um plasma, o teor de cádmio atômico vai diminuindo e ele vai dando lugar ao íon dele, que é o cádmio mais, entendeu? Então, vai aumentando. Então, isso aqui é só para mostrar que a abundância de cátions e átomos varia com a temperatura. Então, você tem que ajustar a potência do seu plasma para otimizar isso. De preferência, por exemplo, vou pegar um elemento facilmente atomizado, mercúrio. Eu quero fazer análise de mercúrio com CPOS. Você precisa usar a potência máxima do seu plasma, que é de 1.400 watts. No nosso equipamento lá é 1.400 watts. Precisa. 1.400 watts ou 1,4 kW, kilowatts? Não, não precisa. Você está gastando energia à toa. Você está destruindo sua tocha de quartzo, de plasma, à toa. Quanto mais potência, mais desgaste nas suas peças, né? Principalmente a tocha de plasma. Besteira. 1.000 watts ou até menos já é suficiente para você excitar bem a amostra lá e decompor, né, composto de mercúrio. Então, isso você tem que fazer esse jogo. Contudo, provavelmente, se você for fazer análise de terras raras, né, minerais contendo terras raras, aí talvez você precise de mais alta potência, para ter bastante energia de temperatura para decompor completamente os óxidos refratários. Tá? Então, tudo isso é parâmetro de otimização lá no momento para fazer análise. Ou previamente, né? Ou dados de pesquisa que alguém já fez, você apenas copia, né? As orientações, os parâmetros instrumentais. Você tem duas vistas, a radial e a axial, como falei. Então, eu vou mostrar aqui o desenho, depois a gente volta para cá. Então, a radial é quando você está vendo radialmente, né, no raio, né, da tocha, radialmente. Né, ele passa espelho e joga para o monocromador. Aqui é a fenda de entrada do monocromador. E a axial é quando você está vendo axialmente, tá vendo aqui, ó, no eixo da própria tocha. Tá vendo aqui o axial, tá bom? Radial. Agora vamos comparar os dois. Professor, Oi? o monocromador, os espelhos fazem parte do monocromador ou são os espelhos e o monocromador? Quando você fala de monocromador, né, já é um conjunto complexo de espelhos e prismas e grade de difração que tem dentro dele, tá bom? Entendi. Então, os espelhos. Se eu for pensar em um monocromador, eu vou pensar nos espelhos dentro dele, no caso, assim. Mas também existem espelhos para direcionar o seu feixe óptico, né, do sua fonte que está atomizando, né, está excitando, para o monocromador. Uhum. Então, lá na absorção atômica de chama, você observa que a luz vem em direção. Aí tem um espelho para direcionar 90 graus para entrar naquele compartimento, né, de monocromatização, você entende? Porque o equipamento ele é Sim. compacto. Então, ali tem, por exemplo, se você sai da vista axial para radial, você tem como espelho, que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou pular aqui para frente um desenho real, né, depois eu volto tudo aqui, ó. Lá no final tem. Deixa eu ver se está aqui. Vista axial, radial, parei, aqui, aqui, aqui.
Eu quero o desenho exatamente do nosso... Aqui. Não, não é nem esse, por aí. Esse não. Ah, será que não tem? Para aí. Isto, esse aqui. Esse aqui é exatamente o desenho diagramático, né, do diagrama óptico do ICP-OS, o Optima 7000, né, da Perkin-Elm, que tem lá no Departamento de Química. Exatamente isso. Observe o seguinte. Isso tudo aqui é monocromador. Isso aqui, ó, tá vendo passando mouse? Ó. Aham. Isso aqui é parte dentro do monocromador, da unidade chamada monocromador. Mas observe que tem um conjunto de espelhos para direcionar, fora do monocromador, para direcionar a luz da tocha para o monocromador. Então, Entendi. olha que coisa inteligente. Aqui está a tocha fixa, né? Ela é fixa, beleza? Nesse exemplo aqui do equipamento, está deitada. No nosso equipamento lá também é deitada, ela fica deitada, tá bom? A pessoa não tem que ficar em pé para o fogo não subir? Pessoal, plasma não tem nada a ver com combustão, não é fogo. Você nunca vai falar fogo de plasma, não existe isso, pelo amor de Deus. Fogo está intrínseco, é uma palavra vulgar, vamos dizer assim, do cotidiano, que tem a ver com combustão, né? Ok? Gás não pega fogo, pelo amor de Deus, entendeu? Exceto se ele for uma reação química. Por exemplo, a acetileno é um gás, oxigênio é outro gás. Misturado os dois, aí pega fogo, explode, né? Forma uma chama. Isso é uma coisa. Tá bom? Agora, se você pega argônio puro, né? E se ele excita, gera luz, não tem nada a ver com fogo, aqui não tem processo nenhum de combustão ali, não é reação química de oxigênio com gás. Você pode ter plasma de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio, de argônio, inclusive pode ter plasma até de moléculas orgânicas, entendeu? Isso tem nada a ver com combustão, com fogo, tá bem claro isso? Porque depois o aluno confunde. Então, o plasma, né, ele está aqui, né, aqui horizontal. Se você coloca esse espelho aqui, ó, tá vendo esse espelho aqui que eu estou balançando? Tá vendo aqui, ó? Ele tem um braço. Se eu coloco o espelho, o que vai acontecer? Ele reflete, a luz está batendo nesse espelho e batendo nesse, né? Ó, pá, pá. Aqui, ó, para cá. Deixa eu riscar. Ó, radialmente está saindo luz aqui também, com toda a direção. Mas eu estou aproveitando nessa direção radial, bato nesse espelho, vem aqui. Se tiver esse espelho aqui nessa direção aqui, se ele está posicionado, ele reflete essa luz para esse espelho que vem para o monocromador, beleza? Contudo, se quando você muda lá para o modo axial, aí, mecanicamente, esse espelho sai, ele move o motor, tira ele do lugar. Aí o que acontece? Somente essa luz axial que bate no espelho vem para esse espelho que aproveita. O outro aqui, ó, essa direção vai embora, se perde aqui, se perde para partes escuras do próprio, para a parede lá do próprio monocromador, entendeu? Muito inteligente esse esquema aqui, Entendi. né? Ou seja, ao mover um espelho, ele já transforma vista radial ou axial, simplesmente para posicionamento de um espelho. Então, todo esse conjunto de espelhos que estão vendo aqui, ó, isso tudo aqui, ele não pertence ao monocromador. O monocromador está aqui, ó. Beleza? Daqui para cá é o monocromador. Tá? Então, você pode ter espelhos, né, lentes, prismas, outros, além daquele do monocromador. Agora, no monocromador, olha que coisa bonita esse monocromador. Ele tem alta resolução. Ele precisa passar com dupla monocromatização. A primeira é essa aqui, ó. Bateu aqui, tem um espelho parabólico. Então, ele colima a radiação. Aqui, pô, bateu aqui no prisma. O prisma, através da refração, ele já se separa ao diversos comprimentos de onda, pelo fenômeno da refração. Aí, nessa direção aqui, né, ele separou, porque ele tem como mover também esse prisma. Aí, ele separa aqui uma certa frequência, aqui um certo comprimento de onda, bate aqui no espelho parabólico, vem para uma fenda aqui intermediária, bate para o outro espelhinho, passa por um prismazinho, 90 graus, joga para esse segundo espelho parabólico, vem na rede de dispersão, que você tem as linhas, né? As diversas linhas. Aqui você tem, então, o fenômeno da interferência construtiva e destrutiva. Então, qual a diferença do prisma para isso? Que aqui a dispersão não é linear, eu discuti isso numa aula aí. Aqui você tem dispersão não linear. Se aqui é 200 nanômetros, 300 seria aqui, 400 seria aqui, 500 seria aqui. Ou seja, 100 não é a mesma distância. Isso é chamado de dispersão não linear.
O prisma, então, não é muito utilizado hoje como elemento de dispersão da luz. Por quê? Porque eu quero que seja linear. A cada ângulo do motor de passa, eu consigo projetar na fenda de saída a mesma frequência, mesmo delta lambda. Para cada grau que eu giro aqui, giro aqui o motor de passo, para girar a rede, eu consigo jogar aqui na fenda de saída, que nesse exemplo aqui é o detetor, aqui vai direto para o detetor, mas deve ter uma fenda de saída aqui, para esse detetor aqui de estado sólido, eu consigo gerar sempre mesmo delta lambda, né? Certa quantidade de lambda. Exemplo, eu projetei aqui 400, eu deixo passar 400 nanômetros, mais ou menos algum delta lambda. Então, eu consigo que, por exemplo, a cada grau que eu circulo aqui, eu deslocar o comprimento de onda de saída linearmente, 400, 401, 402, virei 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, aqui está saindo 400, 410, 420, 430, entendeu? Então, a rede, eu não entrei muito em detalhes sobre a parte ótica, porque é mais física mesmo, né, e tem pouco tempo, mas aqui, se você desenhasse a dispersão de uma rede, seria a seguinte, 200, 300, tá vendo que é linear? 400, 500, 600, essa seria a resposta de uma rede, totalmente linear. A cada delta lambda, uma certa distância aqui, está associado ao mesmo ângulo, né? Delta graus, entendeu? Delta ângulo, sei lá, qual o símbolo de ângulo, não sei. Graus, ângulo, sei lá, delta alfa, uma coisa assim. Beleza? Então, a dispersão na rede é linear, a dispersão no prisma não é linear. Mas o prisma também é usado no monocromador como um primeiro elemento de dispersão. Ali joga aqui somente o comprimento de onda de interesse, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com a região, quero projetar aqui a região na região próxima ao azul, sei lá, 450 nanômetros. Então, ele já faz uma pré-seleção, né, de comprimento de onda. Ele não joga todo o espectro eletromagnético visível, pegando ultravioleta e infravermelho. Geralmente, os equipamentos, o monocromador trabalha de 180 a 800 nanômetros. Se eu estou precisando trabalhar na região de 450 nanômetros, eu preciso, vamos fazer melhor, eu quero trabalhar com a linha de 250 nanômetros, ok? Eu quero projetar aqui no detetor 250 nanômetros. Eu preciso trabalhar com essa região do visível? Não, eu posso cancelar ela. Então, o prisma aqui já pré-seleciona para essa região aqui do monocromador apenas uma faixa espectral. Sei lá, eu estou jogando aqui por essa rede apenas 50 nanômetros de faixa espectral. E desses 50 nanômetros, exemplo, de 200 a 250 nanômetros, não, mais, né? Vamos pegar apenas 100 nanômetros, de 200 a 300 nanômetros. Tá? Aí eu coloquei menos informação para a rede separar. Aí ela separa e me dá com mais precisão, com mais acuidade, exatidão, os meus 400 nanômetros de fenda de saída, entendeu? Entendeu, pessoal? Isso é chamar pré-seleção. Da mesma forma que numa sala de aula, né, se está muito bagunçada, o professor não consegue ver quem está participando. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Né? Rapazes, homens, mulheres, crianças, é uma bagunça tremenda, só tem uma vozoaria. Ela não consegue separar quem está estudando e quem está fazendo bagunça. Mas se chega um cara lá, um diretor, um segurança, né, para assim, cala a boca agora, todo mundo, entendeu? Que eu vou dar um choque elétrico, né, teaser, né, barulhento. Aí todo mundo se aquieta, vamos organizar, mulheres aqui, homens ali, crianças aqui. Aí se organizou, agora sim, a professora consegue saber quantos homens tem, quantas mulheres tem, quantas crianças tem, e assim assado. Entendeu? Então você faz uma pré-seleção antes. Você tem que ter um processo anterior de separação espectral, que geralmente é feito com prisma, que é mais barato do que uma rede de... assim, não chega a ser mais barato, mas ele é mais útil do ponto de vista físico do que numa primeira pré-seleção, e depois se deixar a rede, sim, aí sim, para fazer a dispersão linear, somente de uma faixa mais estreita. Tá entendido? Ok. Quem fez pergunta foi a Malu, não sei se
Às vezes não consigo reconhecer a voz de todos. Fui eu, Você, Letícia. Letícia. Fala você, Manu. Eu falar o quê? Ó, tia, já falou. Fala você, Bruna. Bruna, Oi, tá- professor. Ah, sim, Bruna, tá. Não, tá. Tem mais uma mulher aí. Tem quem é a outra? A Ana. Ana, fala você. Cara, essas duas últimas vozes são muito parecidas, né? Mas, assim, também eu tenho que memorizar isso, não dá, né? Só se conviver com vocês mesmo para reconhecer a voz completamente. Vamos lá. Vamos voltar para onde estava. Pessoal, eu estou repetindo a aula 5, que está bem detalhada, são 2 horas e 10 de aula. Mas tudo bem, né? O aluno nunca tem tempo, né? Não usa aquelas 2 horas de segunda-feira para estudar a aula, porque deveria ser usada para isso, né? Aquelas 2 horas de segunda-feira. Com feriado ou sem feriado, vocês deveriam religiosamente cumprir aquele horário para chegar na minha aula, já estar 100% sabido tudo, né? Mas o que eu posso fazer, né? Tá, então vamos lá, continuando. Eu estava falando sobre a observação. Vantagem e desvantagem de vista radial axial. Radial, apenas um pequeno ângulo da radiação é focalizado. Por quê? Porque ele pega a tocha lateralmente, né? E o tempo de residência dos átomos, os íons que estão passando ali é muito rápido, né? Naquele ângulo de visada. Tá? Então, eles pegam um ângulo de disposição perpendicular ao plasma, recomendadas em amostras com matriz complexa. Pessoal, nesse caso, se você tem a matriz muito complexa, exemplo, sedimento marinho, né, e com altas concentrações de elementos, em sedimento geralmente tem altas concentrações de vários elementos, a vista radial, ela te gera uma melhor precisão, principalmente em termos de precisão, né? Beleza? E também exatidão, né? Mas para amostras mais concentradas, tá bom? Por quê? Porque é uma zona que não tem aquela pluma, sabe aquela pluma, aquela cauda cheia de óxidos que gera na ponta do plasma? Contudo, o tempo de residência dos átomos é menor, né? E o ângulo de visada é menor. Então, ele geralmente é 10 vezes menos sensível que a vista axial. Então, a vista axial leva a um aumento de sensibilidade, melhor limite de detecção, por consequência, indicar para imensos traços. Contudo, ele tem mais problemas de matriz, né, de fundo. Por quê? Né, se a amostra é muito complexa, você vai ter alto teor de sólidos, exemplo, sedimento marinho, água do mar. Né? Então, com isso, gera bastante formação de sais, de sódio, né, que gera espalhamento da radiação, né, e absorção, autoabsorção da própria linha de emissão no plasma, que são absorvidos pelos próprios cristais de sal, né, principalmente na região da pluma. Pessoal, então, eu já mostrei então, a vista axial radial. Aqui uma foto, né, de um plasma de livro aí, antigo. Né? Olha que bonito que é essa foto. Lembrar que isso aqui, isso que estão vendo aqui do lado, está vendo minha mouse aqui mexendo? Sim. Isso aqui é apenas reflexo do vidro, tá? O plasma é essa coisa parecendo uma vela, tá? Esse é o formato aqui de uma vela, né? De um ovo, tá bom? Isso que é o plasma. Isso aqui, pessoal, é apenas reflexo no vidro. Não é que tem plasma aqui embaixo, que placa assim. Plasma é essa parte branca, vocês estão vendo. Porque a luz é toda branca, ele emite todo o espectro visível, fica branco, beleza? Você tem aqui 5.000, 6.000, 10.000 graus centígrados. Pessoal, eu comentei, na vista axial, você tem que ter um shear gas, que é um rasgo, uma fenda metálica com um rasgo muito fino, da ordem 0,1 milímetro, ou 0,2 milímetro, e você entra um gás de 7 bar aqui, por exemplo, pode ser ar comprimido, pode ser nitrogênio, para cortar essa parte da pluma, né, suja. Com isso, você consegue fazer com que o átomo que esteja dentro do plasma emita, né, e a sua radiação passe direto para o sistema óptico, né, que é blindado aqui, você tem um vidro aqui, né, de quartzo, que aí entra essa luz no sistema óptico e vai para o seu monocromador. Tudo bem? Entenderam? Se você não tivesse esse shear gas, você vai ter aquela pluma, lembra a pluma? Aquela cauda suja? Ó. Essa pluma aqui, ó, lembra? Isso aqui é a parte suja, é a porcaria do plasma, que não te interessa. A parte analítica está aqui dentro, aqui nessa região.
A pluma é onde que tem o resfriamento dos átomos que estão saindo aqui, indo para a parte fria do ambiente. Mesmo que aqui seja por gás carbono, você tem um gradiente de temperatura. Aqui é quente, frio, 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 mais frio, até chegar à temperatura ambiente, acima do seu exaustor, né? Então, essa região aqui, como ela é mais fria, existe a recombinação dos átomos. Da mesma forma que lá no forno grafite, lembra da terra do forno grafite? Que existe uma severa interferência devido à recombinação dos átomos, e por isso você tem que usar a plataforma de Lvov, né, dentro uma plataforma que você coloca dentro do tubo de grafite, para minimizar essa recombinação de átomos, gerando partículas sólidas que geram a chamada atenuação de fundo. Por quê? Porque acontece o espalhamento da radiação, né, que chega lá da lâmpada, e com isso você perde, então, informação, dando a falsa sensação que houve uma depleção de potência. O P cai, sem que realmente tenha até metal lá para absorver. Simplesmente foi uma absorção molecular de cristais, né, presentes, recombinados naquela chama. Além disso, ou no aquecimento do tubo de grafite, além disso, você também tem a própria absorção molecular, né? Já que a luz que vem da lâmpada lá, do oco, lá na absorção atômica de chama, você também absorve, né? Porque ele é capaz de gerar vibração, rotação. Então, parte da energia, né, ele é perdida, né, nessa transição eletrônica. Quando ele emite, você tem como absorver parte dessa radiação emitida, né, mesmo seja atômica. No caso da emissão, acontece a mesma coisa, pessoal. Se você tem partículas, toda aquela radiação que vem da parte do core, né, da parte central do plasma, dos átomos que estão emitindo atomicamente falando, né, essa energia ela é absorvida na frente, ali logo ao lado, por partículas, né, presentes ali de sólido, porque um sólido absorve qualquer tipo de radiação, a princípio, né? Ele não é transparente, né, excetuando quartzo, vidro e alguns cristais que são transparentes em algumas regiões, mais no visível, mas, contudo, no ultravioleta, tudo é absorvido, né? Até o vidro absorve ultravioleta, o quartzo absorve ultravioleta, né? A partir de um certo momento absorve ultravioleta, entendeu? Vocês voltam lá naquelas... Tem uma slide lá em espectrofotometria visível que eu mostro lá diversos materiais e quais são as janelas de trabalho dele, ou seja, as janelas que são transparentes. Então, se você quer trabalhar com ultravioleta, você tem que usar lente de quartzo, ok? E de quartzo de alta pureza, né, para poder expandir esses comprimentos de onda até mais ou menos 200 nanômetros. Agora, aquela radiação chamada ultravioleta de vácuo, aí mesmo o quartzo absorve, né? Até os gases, né, que tem na atmosfera absorvem. Tá, você entendeu, pessoal? Essa pluma, ela tem que ser eliminada. Ela não te interessa por vista analítico. Essa pluma que tá vendo aqui, ó, essa coisa alta aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui a pluma, ó, tá vendo aqui o slide? Essa região aqui é a parte suja, onde está cheio de óxidos, sais de metais. Com isso, você não pode utilizar vista aqui nessa região. Como você tira essa pluma? Fazendo shear gas. Joga um fluxo laminar de alta pressão aqui, que ele corta isso aqui, ele desvia a tocha, como está desenhado aqui nesse desenho aqui, ó. Está ilustrado nesse desenho que eu tinha mostrado aqui. Aqui, tá vendo? Você joga um fluxo muito retilíneo e violento aqui sobre o plasma, ele limpa essa sujeira, não deixa essa sujeira se formar aqui na frente. Ele já vai embora para o exaustor. E com isso, átomos que estou emitindo aqui tem a probabilidade, né, de chegar o seu componente ósseo muito maior do que se tivesse essa sujeira na frente. Está entendido isso? Para que serve shear gas? Entendi agora. Então, aqui, novamente, uma vista axial. Lembrar que isso aqui são reflexos no espelho. Esse espelho, pessoal, é um espelho que você coloca um vidro na frente, que ele bloqueia o ultravioleta, e ele é todo reticulado para não ter luz direta no seu olho. Ele espalha a radiação. Você vê um pouco, mas ele quebra, né? Ele é todo reticulado, entendeu? Para poder difundir a luz ali no espelho e não te cegar, né? Porque é muita luz que chega, né, chegaria no seu olho. Aqui, ó, agora a foto, não sei como o cara fez isso, mas essa aqui é uma foto, deve ter colocado a câmera dentro lá do plasma, né,
da unidade do plasma, né? Olha que lindo. Aqui com pluma e sem pluma, tá vendo? Continua tendo um pouquinho, né? Mas cortou toda essa parte suja aqui, principal, sumiu, tá vendo? Aí você tem o shear gas aqui, tá? Aqui você, então, pode colocar agora seu monocromador aqui próximo, que você já cortou aqui, tá? Olha, se o shear gas não funcionar, você não consegue ligar o plasma. A questão de segurança. Porque imagina essa pluma quente chegando aqui no seu parte ótica, né? Que está aqui logo aqui na frente. Você queima, fundiria lá seu material, né? Sujaria tudo. Pessoal, vamos então, para finalizar, discutir rapidamente alguns aspectos da tocha e de outras questões. Então, como eu falei, o argônio você trabalha na tocha de plasma 10 a 20 litros, nebulização NebGas 0,5 a 1 litro e o auxiliar gas 0,5 a 3. Aqui tem a câmara tipo Scott, eu cheguei a usar isso lá no meu pós-doutorado no Canadá, para umas pesquisas iniciais. Ela tem algumas vantagens, né, mas não é muito mais utilizada. O que se usa mais é a câmara de nebulização de vidro borosilicato. A gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui você tem um nebulizador tipo Manhunter ou cônico. Você tem, então, um fluxo de gás de nebulização aqui e aqui a amostra nesse capilar fininho aqui. Esse fluxo de gás sai com alta pressão aqui e suga, né, estas líquidas aqui, fragmentando o líquido em milhões de gotículas. Esses milhões de gotículas são direcionados com fluxo de gás que está passando para cá para o plasma, sendo que a grande parte, tipo 98 a 99%, vai para o dreno. Então, só aí você perdeu quase 100 vezes a sensibilidade do método. Qual é a vantagem de PVD? Que eu estou querendo ressuscitar essa técnica, né? Eu trabalhei com 1 ano lá no pós-doutorado. É uma técnica muito nova, né? Incipiente, muito interessante. Qual a vantagem? É que você consegue maximizar esse sinal, né? No caso do usar o PVD, né? Geração fotoquímica em vapor ou outra técnica CVD, né? Porque você consegue, para alguns elementos, chegar a, sei lá, 190, 90, 80% de rendimento de retirada do analítico na fase aquosa para a fase gasosa. Então, você aumenta em bastante a sua sensibilidade. Aqui, então, a câmara de mistura ciclônica, você tem aqui o seu nebulizador, aqui acoplado um vidro borosilicato, né, que tem formato desse formato aqui. O líquido entra lateralmente, então ele fica rodando aqui o aerossol e vai para cima. Forma tipo um toroide aqui, né, um ciclone, né, girando e vem para cá. Aquelas gotículas maiores, né, mais barrudas, eles, devido à inércia de movimento, bate no vidro e vai para o dreno, desce para o dreno. Somente gotículas muito fininhas conseguem se manter em estado gasoso e vão para o plasma. Aqui tem uma foto, então, dessa unidade, né, da câmara de nebulização junto com sua tocha de plasma. Tem vários tipos de nebulizadores, né? O mais utilizado é o concêntrico, né, que eu acabei de mostrar, mas tem o transversal, paralelo, microconcêntrico, e tem vários, tá? Eu, particularmente, só trabalhei com a minha vida só com esse concêntrico, que é esse daqui que a gente está mostrando, que também tem o nome de Manhunter, né, que é um dos caras lá há 30, 40 anos atrás que desenvolveu esse nebulizador. Mas existe daqui que é o Gencone, que ele tem uma melhor eficiência para materiais mais salinos. Então, tem um desenho aqui, então, do concêntrico. Você não pode ter altas concentrações de sais, a solução não pode ser cristalina, tipo água do mar, você não vai poder fazer direto no CP, você vai ter que diluir. Por quê? Porque se tiver muito teor de sal, esse sal aqui, devido ao processo de aeração aqui, nebulização, eles começam a formar crosta de sal aqui e começam a entupir, ok? Ok? Então, entope o bico e aí começa a gerar problema, né, na sua análise. O sinal começa a ficar muito ruidoso, variável. Esse fluxo transversal, a diferença dele é que a direção do argônio é 90 graus em relação à amostra. Vou ver se tem um desenho melhor aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. O transversal é 90 graus, né? Aqui ele tem um ângulo diferente, é Gencone, mas eu te mostrei aqui um slide antes de um desenho que tinha um desenho de um transversal. Quer ver? Algum slide desse anterior. Deixa eu ver. Acho que foi lá na frente. Depois a gente mostra de volta. Eu acho que foi lá na frente. Foi bem lá na frente. Deixa eu ver. Foi lá na frente. Tudo bem.
Ok. Tudo certo, galera, até agora? Tudo ok, professor. O professor explicando fica mais fácil, né? Uai. E ficaria mais fácil ainda se vocês assistissem a aula do professor. A gente podia até adiantar muitas coisas e pegar a aula só para tirar dúvidas, né? Mas tudo bem, vocês estou aqui para ajudar. Vocês estão mais ocupados que o professor, né? Vamos lá. Entenderam os 90 graus? Aqui eu tenho um exemplo, um corte do Gencone. Você tem aqui o fluxo de argônio saindo aqui horizontalmente. O transversal seria um tubo 90 graus. No caso do Gencone, você tem um rasgo aqui, tá vendo? Ele é formado em forma cone. O líquido, ele desce aqui, ó, desce para a superfície desse material aqui, que é um plástico duro, sei lá que plástico é esse. Ele vai descendo e entra aqui no caminho do fluxo de argônio. É um filete de argônio de alta pressão. Na hora que o líquido bate aqui, ele é nebulizado. Aí gera o spray, né? O spray, um cone aqui de spray. Da mesma forma que você tem spray de desodorante, pessoal. É mais ou menos o mesmo princípio, né? Você aperta ali, né? Quer dizer, você tem um líquido que sai dentro do capilar, né? Que encontra, no caso, o ar, e aí que ele, como sai sob alta pressão, ele forma, então, um aerossol, né? Você tem, então, aerossol para irrigação, para desodorante, para óleo, é o mesmo princípio. Só que lá o líquido está dentro do tubinho capilar, né? Aqui na espectrometria atômica, geralmente, você tem um fluxo de argônio num tubo e um fluxo, né? No caso do Meinhardt, por exemplo, o Meinhardt é um fluxo também do líquido, né? No outro tubo. Aí esses dois tubos saem aqui sob pressão, principalmente de argônio, e com isso ele fragmenta o seu líquido que está saindo no outro tubo aqui, né? Capilar da sua amostra. Então, muda só um pouquinho o layout, né? Assim, o design do processo, mas o importante já foi desenvolvido pelos pesquisadores. Esses nebulizadores comerciais são os que geraram maior eficiência de nebulização, tá bom? Então, o líquido passa aqui, vai escorrendo e vai embora para o dreno, tá bom? Cai aqui, parte da água que é nebulizada, o aerossol, também bate aqui no seu campo de nebulização e vai para o seu dreno. Tem um aqui que é fluxo paralelo, esse daqui eu nunca vi também. Você tem aqui o líquido praticamente paralelo lateralmente ao fluxo de argônio, né? E ele encontra aqui, sai tangenciando aqui, ó, praticamente tangenciando o capilar, paralelamente. Então, isso aqui é mais usado para sólidos altamente solvíveis, chega até 30% de sólido. Ele pode ser feito para matriz contendo ácido fluorídrico, porque isso aqui certamente é teflon, são tubos de teflon, não tem nada a ver mais com quartzo nem vidro, tá? Eu nunca vi esse daqui, e nem esse aqui de Babington, que é uma bolha de vidro. Aí isso aqui é mais usado para óleos, né? Antigamente eu acho que é usado, mas hoje em dia é preferível emulsionar esse óleo, diluir, né? Usar outra técnica, né? Para você nebulizar do que usar esse. Eu nunca vi isso, esse Babington. Mas a ideia é que esse óleo ele envolve esse bulbo aqui de vidro e aqui dentro tem o argônio saindo para um capilar. Nunca vai ser entupido, porque com a pressão aqui é alta, sem vai sair argônio, ele consegue formar o aerossol, né, do óleo, por exemplo. O micro concêntrico é para pequenos volumes de amostra, um micro eu nunca vi também, mas você vê que é um protótipo de alguém, algum pesquisador, que fez esse micro escala, tá vendo? Um micro concêntrico, pequenininho, ó. Ele forma, então, um aerossol. E tem ranhura em V também. Ranhura em V, em vez, ele cai lá em cima, o líquido, ele desce pela ranhura, depois passa aqui no gás argônico e sofre o aerossol. Tá vendo? Ele escorre aqui, ó, numa ranhura em V, desceu e bate aqui. Ele é similar, né, a todos esses nebulizadores, só que a montagem é um pouquinho diferente. Pessoal, tem também ultrassônico, eu também nunca trabalhei, né, através de um cristal, né, um cristal que sofre vibração, você gera vibração, uma frequência bem alta, e aí, mecanicamente, ele vibra, aí você coloca a amostra ali, ele escorre ali, e essa amostra, sob alta vibração, ele sofre nebulização, tá? É também útil para aerossóis densos. E, nesse caso, é comum você colocar uma unidade de retenção de água, né?
já que ele aumenta muito a eficiência de aeroção, do aerossol, e isso pode esfriar e até desligar o plasma. Então, é interessante, às vezes, reter o excesso de água gerado nesse processo de nebulização, como está mostrando aqui, a dessulfatação, né, ou com membranas tipo Nafium, né, para poder tirar o excesso de água, para poder não comprometer o ICP. Aí tem aqui também a possibilidade de colocar um gerador de Dress acoplado, como exemplo, esse exemplo aqui, ó. Você tem um nebulizador concêntrico normal para a maioria dos metais, contudo, se você coloca unidade de gerador de Dress com bode de Dress sódio, ácido clorídrico e amostra, né, infelizmente não deu tempo para eu discutir melhor a geração de Dress, né, eu trabalhei com isso, como falei, né, tenho uma certa experiência, porque é uma unidade enfenada para poder transformar o seu analítico em hidretos voláteis ou compostos voláteis. Exemplo de arsina, estibina, plumbina, né, diversos hidretos germânio, telúrio. Tem um grupo de elementos ametais, semimetais ali, e alguns metais que formam hidretos voláteis. A exemplo, mercúrio, cádmio, chumbo e outros. No caso, mercúrio não forma hidreto, né? Ele forma o próprio mercúrio atômico mesmo, mas ele pode ser reduzido, o cloreto mercúrico, dimetil ou metilmercúrio, com boro-hidreto sódio, que é um agente redutor. Então, tem algumas vantagens, lógico que você consegue fazer não só os elementos que não formam hidretos, como aumentar o sinal daqueles elementos que formam hidretos através de uma unidade acoplada. Eu nunca vi isso na vida, né, nem comercialmente, mas parece ser uma técnica interessante. O sistema óptico ele pode ter C2, sequencial e simultâneo, né? O sequencial é o que nós temos lá no departamento de Química, e o simultâneo, esse equipamento já está caindo mais em desuso, pelo custo maior dele, da ótica dele é bem mais complexa, né? É maior, assim, de Roland. O simultâneo, a ideia é que, eu vou pegar aqui o desenho simultâneo, vamos ver se eu tenho aqui. Aqui falando sobre rede, essa parte eu vou passar tudo que eu já falei na professora Santão. O desenho simultâneo. Esse aqui seria um simultâneo, antigo, né, clássico. Você tem um plasma emitindo, tem um sistema óptico, joga a luz na sua rede de dispersão, e aí ela é fixa, não, na verdade, ela é fixa, e com isso ela projeta em cada fenda dessa um conjunto de canais. Ela pode até rodar, mas você, ou não, melhor, ela é fixa e você pode mudar a fenda. Você tem várias fendas possíveis que você pode pegar. Aí você tem um conjunto de fotomultiplicadores. Assim que era o equipamento simultâneo lá da PUC do Rio de Janeiro, há 30, 40 anos atrás, que certamente não existe mais. Mas está vendo a foto do Sig Roland? Você tem canais fixos para cada fenda, um certo comprimento de onda típico de um elemento. Ah, essa fenda eu vou usar para alumínio, essa aqui para cário, essa aqui para chumbo, e assim assado. Então, ele faz realmente, simultaneamente, todos os elementos ao mesmo tempo. E cada fotomultiplicador dela gera um sinal de cada elemento em particular. Isso é ser simultâneo mesmo. O que nós temos hoje em dia, a maioria dos equipamentos, é um sequencial, né? Que você tem um único SSD que analisa um elemento por vez, né? Através de um conjunto de diodos lineares, né? Conjunto de lineares de diodo, né? Você, nesse caso, você projeta diversos comprimentos de onda, né? Numa fenda, e você girando a rede, você consegue projetar 200 nanômetros para um cádio, sei lá, depois 250, 300. Você tem que girar a rede. Ele vai ficar buscando, então, os diversos comprimentos de onda que são projetados de forma multiplicadora ou um detetor de estado sólido. Pessoal, esses equipamentos geralmente são mais baratos, eram mais baratos que esse simultâneo, com a vantagem de você ter uma amplitude maior de análise, já que você não precisa ter tantos canais previamente posicionados lá no monocromador. Aqui, no caso, você mudando o motor de passo, você pode selecionar qual comprimento de onda você quer jogar na fenda de saída, tá bom? Com isso, pode aumentar um pouquinho mais as análises, mas são relativamente rápidas. Coisa de 5 segundos, né, você já está fazendo a análise completa de um triplicata, por exemplo, de um elemento, né? Tem um tempo lá de pegar a amostra, né, 40 segundos para estabilizar o sinal lá da amostra, chegar na tocha. Então, somando aí, você consegue, em 10 minutos, por exemplo, fazer 10 elementos químicos, né? No máximo, já levando em conta esse tempo todo de aspiração inicial e final, né, e ajuste de tocha, você consegue fazer 10, 20 elementos químicos por 10 minutos, por exemplo, que é uma
dá uma ideia de simultaneidade, né? Mas, na verdade, é um equipamento sequencial, ele faz em sequência, 1 a 1, só que é rápido. Tá. Pessoal, acho que nós estamos acabando a aula, né? Que horas são? São 15 horas. Eu vou deixar o restante para vocês olharem. Já são 3 horas. 3 horas, Eu vou pedir que vocês, a partir daqui, que eu parei, vocês dêem uma olhadinha na aula gravada, tá bom? Essa parte final aqui sobre espectrômetros, né? A lei de Bragg, lembrando aqui a lei da rede Echelle. A única coisa que eu quero que você leve em conta é o seguinte, que eu já tinha falado isso lá na aula de absorção atômica, é a relação da resolução. Como você tem uma emissão atômica e todos os átomos emitem da tabela periódica, e tem átomo lá que emite 200, 400 linhas. Então, você tem que ter um monocromador de altíssima resolução, de alta resolução, tá? E, geralmente trabalhando de 160 até 900 nanômetros. Então, como você faz o monocromador? Usando uma grade e todo o parte óptica de excelência que gera altíssima resolução, beleza? Para poder separar essas milhares de linhas, até a linha do argônio, que são interferentes, tem que ser separadas, né? Então, para isso, você usa uma grade de fração tipo Echelle. Qual é a diferença de Echelle para Echelete? Quem lembra disso? Eu acho que eu cheguei a discutir isso na aula lá atrás, não foi? Aqui na rede Echelle, olha que a diferença. A Echelete é usar para absorção atômica. A superfície dela é mais plana, né? É mais horizontal. E o ângulo de incidência é bem maior do que o ângulo de reflexão. E na lei de Bragg, né, da dispersão, você vai observar que você trabalha, né, na região do visível e ultravioleta, né, ela está contida em ordens menores. Geralmente você trabalha com ordens menores, tipo ordem 1, ordem 2, né? Essas ordens menores, 1, 2, 3, geralmente está associado a esse comprimento de onda aqui, no visível ultravioleta. Contudo, quando você quando você calcula oticamente isso, a dispersão dele é baixa. Ele tem uma baixa resolução. Quando você passa para uma rede Echelle, que é essa rede, em vez de você projetar na face mais plana, né, e mais horizontal, você projeta a luz na face espelhada mais oblíqua. Nesse caso, um ângulo de incidência praticamente coincide com o ângulo de reflexão. E fisicamente calculando, né, você vai observar que a dispersão, né, linear do Echelle, que é esse tipo aqui, é menor. Significa que ele tem maior resolução, porque ele consegue, para o mesmo milímetro de plano focal, ele consegue te dar uma acuidade maior de comprimento de onda. Nesse exemplo aqui, ó, 1,5 angstrom, esse aqui 16 angstrom, ou seja, a rede Echelle, ela tem, sei lá, no mínimo aí umas 10 vezes mais resolução do que a rede Echelete, que é usada para absorção atômica. Por consequência, essa rede é muito mais cara do que aquela outra rede. Está bem claro? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que a óptica tem alguns elementos comuns da absorção atômica, mas no ICP-OS, ela é muito mais sofisticada, tem maior resolução para poder resolver as milhares de linhas que são emitidas no mesmo momento lá, quando você faz a excitação do plasma, tá bom? O restante vocês veem em casa, né, na aula assim, tá bom? Na próxima aula, então, vou hoje postar a aula de eletroanalítica e a próxima aula a gente discute a eletroanalítica. Poderíamos ter, então, segunda-feira, uma aula, 1 hora só para não atrasar muito? Pode sim, professor. Pode ser de 2 às 3 horas? Em vez de 1? Porque, para mim, eu almoçaria mais tranquilo, porque geralmente eu almoço 1 hora. Eu, às vezes, nem consigo almoçar, não dá tempo. Pode ser de 2 às 3 horas na segunda-feira? Pode sim. Ou vocês preferem começar 1h30 para ficar 1h30 de aula? Tanto faz. Pode ser. Então vamos começar 1h30, pode ser? Porque a gente aproveita mais, explica. Eu creio que vocês têm muita deficiência nessa área de eletroanalítica, parte de física, corrente elétrica, né, Faraday. Eu acho que vocês têm mais dificuldade nessa área, não é? Eu acho que sim. Então tá bom. Então até a próxima segunda-feira, 1h30 da tarde, tá bom? Até, professor. Valeu, tchau. Tchau.